alguma obra ou alguma comunicação, uma palavra que ele considerava digno de nota. E quem são os martírios de Cristo? Os apóstolos. Então eles têm que fazer testemunho, dar testemunho das palavras e dos feitos de Cristo, porque são essas palavras e feitos que os martírios de Cristo consideram dignos de nota. Eu sou martírio de Cristo. Fui posto para testar o que Cristo fez e falou, porque eu considero isso digno de nota. É esse o sentido de ser testemunho de Cristo. De martírios vem a palavra mártir. Mas ninguém vai ser mártir de Cristo sem que antes seja martírio. Se a pessoa sequer fala do que Cristo fez e ensinou, ela vai chegar a ser mártir. Se ela não conseguir sustentar, afirmar, difundir os feitos e os ensinos de Cristo, ela vai chegar um dia a ser mártir. Está disposta a morrer por Cristo. Muitos precipitadamente dizem: testemunho original é mártir. Não, original é martírio. Martírio, não mártir. Mártir advém de martírio. É uma palavra derivada de martírio. Mas até faz sentido. Para eu chegar a ser mártir, eu tenho que antes estar disposto a falar do que Cristo fez e ensinou. Se um dia eu quero dizer que estou disposto a morrer por Jesus, então eu tenho que começar estando disposto a abrir a boquinha e falar só do que Cristo fez e ensinou. O mártir é uma palavra grega que descende, advém de martírios. E nada é à toa. Você quer ser um dia mártir de Cristo? Comece sendo martírio. Comece abrindo a boquinha e tendo disposição e coragem bem para falar do que Cristo fez e ensinou, e somente. É óbvio, vocês são meus martírios. Tem que falar o que eu fiz e ensinei, porque vocês consideram que isso é digno de nota. É digno de apreciação, de anúncio. Aí Atos 1,16. Homens e irmãos. Jesus subiu, agora é Pedro. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Mais uma vez, remissão a algo do Antigo Testamento, referente ao Senhor Jesus, para mostrar que se cumpriu o Novo Testamento. Sempre quando se cita algo novo, referente ao Antigo, 99% gira em torno de Cristo. E qual o propósito? Demonstrar que se cumpriu. Aqui Pedro está fazendo uma breve recapitulação do que Judas fizeram, dizendo que é cumprimento do que foi aprendido. Porque lá no livro de Salmo já havia a profecia de que haveria um traidor próximo a Cristo. Aquele que come um bocado do pão molhado levantou o calcanhar contra mim. Cristo, os apóstolos, cito esse texto que constava no Salmo, para mostrar que se cumpriu e que se referia a Jesus de Nazaré, apresentando-o como Cristo manifesta entre os homens. Quando os apóstolos citavam o Antigo Testamento, 99% dos textos giravam em torno de Cristo, a prova de Jesus, para provar que Jesus de Nazaré era o Cristo e que tal texto se cumprira. Agora, o que a gente assiste nos dias atuais? As pessoas citando textos que nada tem a ver com Cristo e que não foram citados pelos apóstolos. Por isso eu afirmo com certeza que não há certeza absoluta de que se trata de Cristo. Textos que nada tem a ver com Cristo. E mesmo aqueles que dizem que tem a ver com Cristo não foram citados pelos apóstolos. Então não podemos afirmar categoricamente que realmente se trata de Cristo. Realmente Isaías, nesse capítulo que foi citado pelos apóstolos, está falando de Cristo. Será? Eu só confio nos textos apostólicos que foram citados pelos apóstolos. Eles tinham inspiração, eles sabiam
perfeitamente, com exatidão, com sem sombra de dúvida, quais textos do Antigo Testamento versavam acerca de Cristo. Atos 16. Homens e irmãos, convém que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles, olha aí como é que ele fala, um deles, não é dessas pessoas que sempre estiveram conosco, que viam o que Jesus fez e falaram, um deles vai ser o quê? Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Olha para quem que é o apostolado. E gente hoje em dia, chamando-se apóstolo, pregando a lei dos profetas. Qual é a razão do apostolado? Olha, nós vamos ter um homem que esteve entre nós, que sabe dos feitos, dos ensinos, de tudo que Jesus fez e falaram, para que seja testemunho conosco de quê? Da sua ressurreição. Perfeitamente em harmonia com o que Cristo determinou antes de subir aos céus. Vamos arrumar alguém para o lugar de Judas para testemunhar acerca dele dos profetas, para ser testemunha da ressurreição de Cristo. Atos 4:1. Outro texto. Estando eles falando ao povo apóstolo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o quê? Ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Olha aí, o testemunho de Cristo e o testemunho da sua ressurreição na temática do discurso apostólico. Cadê a lei na boca dos apóstolos? Você vê até a instituição de um apóstolo e Pedro especificando claramente para que ele seria instituído. Para que ele seria instituído? Para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Então, amado, a temática apostólica versava a respeito, por exemplo, do nome de Cristo e de sua ressurreição. Mas vamos continuar analisando as temáticas apostólicas. Página 68, à sua direita, letra C. O ensino do nome de Jesus fazia parte da temática do discurso apostólico ao povo. O ensino do nome de Jesus fazia parte da temática do discurso apostólico ao povo. Atos 4:17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o quê? O nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Vocês não vão falar isso. Então, qual era a temática do discurso apostólico quando das suas pregações? O nome de Cristo. Para de falar desse nome. Essa era a ordem dos saduceus, dos fariseus, dos judeus, dos escribas, dos sacerdotes. Para. Mas qual é a atitude de Pedro? Julgai vós se é justo antes obedecer a vós do que a Deus. Então eles estavam pregando o nome de Jesus a mão de quem? E obediência a quem? A Deus. A Deus. A Deus. Em obediência a Deus. Então o discurso apostólico que versava, por exemplo, como nesse texto que já vimos, outros assuntos na temática apostólica. A temática do nome de Jesus estava em conformidade com a ordenança divina.